Tem muita coisa boa que está vindo para esse mercado, um mercado que vai ficar cada vez mais líquido, né? Acho que hoje mesmo a gente teve um anúncio da XP anunciando o Funds of Funds, de Private Equity Venture Capital, que é mais um instrumento aí para os fundos levantarem dinheiro e investirem. Então, esse é um mercado que a gente acredita muito, está só no começo ainda. Quem operou no Brasil nos últimos 10 anos viu a transformação que foi. Acredito que vai ser uma transformação ainda mais profunda no futuro. Então, por isso que a gente criou o Investor Track, que é uma maneira da gente estar sempre conectado com as pessoas que estão fazendo acontecer, com os deals que estão acontecendo, com os conteúdos que sempre estão ficando cada dia velhos, né? Então, um jeito da gente estar sempre refrescado. Bom, eu vou passar agora a bola um pouco para o... Eu vou fazer o formato aqui, né? Isso que eu falei agora é o meu pitch, né? Por que eu faço isso, né? Como Master Venture Partner, eu estou criando esse produto e vou estar ao vivo nesse produto porque eu acredito que o brasileiro ele precisa investir melhor, ele precisa entender melhor como funciona o investimento em startups. Tem muita escassez de conteúdo realista na internet, e só conteúdo teórico ele também não ensina. Você não colocar a mão na massa aí, fazer acompanhar uma empresa, você dificilmente entende o que acontece, como que essas empresas se desenvolvem. Depois que você começa a praticar, você começa a criar suas próprias teorias, né? Mas acho que existe um atrito maior de fazer o primeiro cheque, que o meu primeiro cheque ele aconteceu por um engano, por um azar do destino, que deu tudo certo no final das contas, mas que poderia jamais ter acontecido. Foi um acordo, né? Foi um encontro completamente improvável, meu como investidor na época, e do empreendedor captando recursos, mas poderia facilmente ter deixado passar, poderia não ter feito, poderia não ter acontecido, e a empresa poderia ter morrido, né? E hoje é uma empresa que cresceu muito. Então, o fato dela merecer existir e consequentemente, ter merecido um investimento meu e ter me ensinado tanto quanto eu aprendi, eu acho que faz sentido com que novas pessoas venham ouvir um pouco do que a gente já passou, acessar um pouco do fluxo de negócios que a gente tem do nosso lado, para que as pessoas consigam participar dessas histórias também. Então, eu acho que por que eu faço isso? Por que eu vou estar com vocês? Porque eu acredito que isso precisa ser disseminado, não só passado, né, de quem faz para quem faz, mas fazer junto. Né? Vamos lá, vamos fazer junto, quer começar, eu estou fazendo esse deal, vamos olhar esse deal juntos. Eu acho que, né, pegar um investidor assim pela mão no começo é um pouco necessário, né, para pisar na água pela primeira vez, depois a pessoa cria suas próprias asas, literalmente, e vai fazer seus investimentos sozinhos. Mas acho que o investidor merece receber um onboarding bem feito sobre o que é, quem faz, como é que eu avalio se está certo ou se está errado, um investimento em startup, como é que eu avalio para mim mesmo, né? Acho que se tivesse um Investor Track quando eu comecei, certamente eu faria naquela época. Então, acho que eu criei um pouco assim com o desejo de retribuir para o ecossistema tudo que eu aprendi nos últimos 5, 6 anos trabalhando com isso. Então, esse acho que é o grande motivo pelo qual eu vou estar aqui compartilhando um pouco da experiência com vocês e compartilhando negócios também, né? Não só falar do passado, falar daqui para frente também, que tem muita coisa legal para acontecer. Acho que um grande ponto aqui a gente tem que mostrar para as pessoas, ou mostrar para a comunidade que acho que você vai entender o porquê que você vai investir ao longo das vezes que você vai investindo, né? Você tem que entender o teu motivo. E não precisa ter medo, né? Eu acho que assim, tem muita gente que fala eu fiz MBA fora, então acho que eu posso falar de boca cheia, mas muitas vezes você investir e colocar o dinheiro para jogo, você cria redes tão fortes quanto, você aprende muita coisa que é interessante dentro desse mercado, né? Então, acho que vale a pena. Um pouco de retribuição por todas as pessoas que me ajudaram no meu caminho também, e também uma questão de ajudar as outras pessoas a fazerem melhores investimentos. Porque ao fazer melhores investimentos, facilita a minha vida depois como investidor institucional ali, que
menos cagada de anjo, menos trabalho para arrumar na frente. E a gente faz bastante, né? Eu já fiz muito. Esse é um bom ponto de vista. Como investidor de estágio mais avançado, é bom você corrigir a cagada quando acontece, né? Não 5 anos depois, né? Porque, literalmente você vai ver um negócio grande depois cagado. Não, e assim, muitas das coisas, você fala assim, é verdade, né? Quando eu comecei em 2000 comecei efetivamente em 2015, e a gente contratava vários escritórios que eram renomados, né, na startup, tinham 6 meses de experiência e eram os mais cultuados. Pô, o cara tem 6 meses de experiência, vai fazer merda. Mas tudo bem, a lei estava começando, a 588 e tal, como é que você faz essas coisas acontecerem, né? E hoje a gente já viu os problemas que dão das más implementações ou dos desalinhamentos de interesse. Cara, você tem que falar pro anjo, ou faz do jeito certo ou não faz, porque vai ser pior para você se lá na frente estiver errado, né? É muita coisa que a gente entende e já viu como funciona. Eu já fiz coisa errada e foi doloroso para arrumar. Isso é problema. Arrumei dos dois lados, né? Como investidor e depois como anjo, né? É doloroso dos dois lados. A gente está nessa... Todo mundo que é investidor de startup está numa carreira muito recente, né? Então, assim, todos nós aqui não temos, né? Tirando lá aquela galera bem anciã mesmo. Esses caras têm mais de 10, 15 anos, mas assim, a média, se você for ver a média, não vai ter mais do que 10 anos, 8 anos, né? Eu acho que todo mundo aqui começou ali por volta de 2011, 2012, 2013. E foi assim que eu comecei, né? Eu comecei também um pouco por acaso, quer dizer, um pouco por acaso e paixão, né? Apesar de não ser de base tecnológica, eu sempre fui empreendedor minha vida inteira, mas sempre empreendi na vida real, na economia real, sempre fui varejista, ou seja, aquele empreendedor raiz mesmo, aquele cara que o varejo queria uma casca grossa, né, no empreendedor, mas sempre fui muito apaixonado por tecnologia, sempre fui curioso e tal. E os meus primeiros investimentos em tecnologia, em startup, né, naquela época, 2012, 2011, 2012, não se falava muito em startup, não se sabia o que era investidor anjo, né, a indústria de venture capital no Brasil estava começando. Eu fiz nas empresas de tecnologia, de base tecnológica, né, dentro das incubadoras, ali do Instituto Gênesis, ali na PUC, aqui na PUC Rio, e foi num desses investimentos. A minha escola no investimento anjo, no investimento startup, foi na prática, foi investindo, foi como eu tudo fiz na vida, né, assim, de forma muito ativa, empreendendo. Então eu fui um investidor empreendedor, onde eu aprendi a ser um investidor anjo ativo na prática, né? Acompanhando aquele investimento que a gente fez em 2012, eu reuni, assim, fui passando o chapéu dentro de casa, dentro de uma oportunidade que eu julgava ser interessante, mas não imaginava, né, que essa oportunidade poderia ser um divisor de águas, assim, por exemplo, na minha própria vida, né, na minha vida pessoal. Uma mudança me propiciou uma mudança de patrimônio, né? Deu um salto de patrimônio que eu, naquela época, eu não tinha ideia que isso poderia acontecer, né? Se eu te falar que quando eu investi lá em 2012, a companhia que a gente investiu seria vendida no finalzinho de 2017 por 300 milhões de reais, estaria mentindo, né? Quando você pergunta assim, cara, por que você faz isso? Eu acho que assim, a forma mais pragmática seria a forma mais prática de se dizer assim, é para ter múltiplos retornos, né? E realmente multiplicar capital. Mas se você parar para pensar, isso é a consequência, né? Eu acho que a jornada, o caminho que é o que é o gostoso da história, porque você aprende. Você estar em contato com empreendedores super capacitados, incríveis, e com aquele time que ele é capaz de gerir, é isso que é o grande filé mignon da história, né? Então, assim, só assim, para quem não me conhece mais um pouco, eu acabei
eu continuei como empresário, empreendendo nas minhas empresas, mas quando eu realmente tive essa saída, né, no finalzinho ali no 2017 para 2018, eu consegui, cara, eu já estava ali há 10, 15 anos, empreendendo no varejo, e aí eu consegui vender minha participação e ficar focado, né? Eu fiquei 2 anos, né? Passei 2019, 2020, 2018, 2019, de forma muito ativa, construindo um portfólio, né? Como investidor anjo, né? E não só fazendo investimento direto, né? Me tornei sócio de fundos de venture capital, né? Co-investi com outras casas de investimento. Fui me profissionalizar, fui me educar, né? Participei de uma das... Nós fizemos juntos, né, Decast? O curso do Pova. O End Education do Pova. Então, assim, eu fui buscar naquela época, né, em 2018, um pouco da literatura, da teoria de tudo que tinha acontecido nos últimos 6, 7 anos. Porque nos últimos 6, 7 anos eu fui investidor anjo, mas depois que eu entendi o que eu fui, né? Durante 6, 7 anos eu fui aquele cara ativo, que era o quê? Cara, o que você está precisando? Qual é o seu problema? Porra, você precisa contratar quem? Eu fui ali aquele cara que realmente, além de botar o dinheiro, eu falava, meu irmão, isso aqui tem um grande potencial, vamos fazer esse troço voar. Tanto que voou, né? Então, eu acho que essa que é a pegada do investimento anjo. Aí hoje, né, se você me perguntar hoje, eu acho que eu já estou um pouco já migrando para a minha terceira carreira, né? Que é já fazendo gestão de terceiros, né? Como gestor de um veículo de participações. Então, mindset muda um pouco, né? Se você perguntar, o investidor, agora eu não tenho mais mandato só no meu bolso, né? De fato, eu tenho um sweet spot de entrada e saída, de fato, eu tenho uma tese que eu tenho que reportar aos meus sócios cotistas, inclusive um deles também tá aí, é nosso querido aluno aí, o Léo, cara, é muito gostoso, cara. Eu acordo todo dia com muito tesão, assim, de conhecer potenciais sócios que queiram investir com a gente, de conhecer empreendedores todo dia com soluções que estejam dentro da nossa tese para a gente poder fazer esse cara sair do ponto A até o ponto B. Então, sabe, e depois indo passo a passo, sem querer, vamos investir nessa história de unicórnio, cara, esquece isso, pensa ali em investir para ter seu early exit ali, porque se a companhia for vendida já ali pelos 70, 80, 90 milhões de reais, já tá bom demais, e já vai ter o seu múltiplo aí que você não teria em qualquer outro ativo dentro do mercado financeiro. E, cara, tente ao fazerem o cheque, tentem ser o máximo, apesar de às vezes não conseguir um assento no board e tal. Cara, peguem contato do CEO, peguem contato do CTO, peguem contato do cara de marketing, cola nesses caras, porque esses caras, apesar de serem mais novos, eles têm muito a ensinar a gente, né? Essa garotada de 25, 26 de garotada, né? Tô me sentindo velho aqui, mas assim, esses caras, eles nasceram ali 10 anos depois da gente, mas os caras, é impressionante como os caras eles pensam diferente, eles são mais rápidos, então assim, você no final do dia, você sempre aprende com esses caras, né? E, cara, a jornada que é a motivação de tudo, e a consequência uma que é deliciosa, que é realmente a venda da participação. Então, eu não me vejo assim fazendo outra coisa pelos próximos anos. Desde quando eu tive o primeiro contato com o Venture Capital, eu não parei de querer ficar falando disso o tempo todo, entendeu? Então, acho que o ponto é esse. Acho que depois que é mordido, você quer ficar trocando experiência todo dia, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma imersão lá no Vale em 2016 para a criação de micro VC lá no Stanford com 500 startups, né? Até fui indicado pelo Buzon aí, né? Lá para participar lá do programa na época, Buzon, André Terra, a turma aqui de Brasília que
que tinha passado lá pelo programa de aceleração. Cara, depois você entende que a indústria que está por trás das empresas que você mais admirava, né, é a indústria de VC, tu fala assim, pô, quero entender dessa indústria, né, a fundo mesmo. Então, é uma satisfação estar compartilhando experiência, cara. A gente, de 2016, aí, que a gente começou o primeiro programa de aceleração, já fazendo um veículo de investimento junto com a aceleradora, né, porque entendeu isso. A gente teve, sei lá, mais de 30 deals, várias situações, né, como o Bruno comentou aí. A gente já teve empreendedor, né, a gente falou, pô, investiu numa empresa fora, no Uruguai, aí o cara sumiu. Então, tipo assim, né, coisas que, quando a gente está falando lá, a gente acaba esquecendo se fala das coisas boas, né? Se fala da Pega Aqui, que foi o exit, não fala dos que deram errado. Então, acho que a ideia é também poder compartilhar os erros aqui, né? Os aprendizados, né? A oportunidade da gente estar compartilhando e trocando experiências, cara. Acho que uma visão, né, desse primeiro cheque de anjo até o VC, série A, B e tal, a gente está tendo a oportunidade de vivenciar vários estágios, né? Então é legal, ó, a turma do primeiro programa já dando saída, a turma agora, né, do ano passado recebendo o primeiro cheque de VC, passando por aquela due diligence que a gente avisava o empreendedor, cara, você tem que se preparar quando tiver o cheque do primeiro VC, a casa tem que estar organizada e tal. Então a gente, né, vivenciar isso, né, na prática é muito, muito maneiro, é muito, enfim, é um aprendizado para a vida, aí, como os outros colegas comentaram. Então, é por isso. Acho que vou estar aqui desde quando eu voltei de 2016. Eu acho que eu não passei um mês sem estar compartilhando o que eu estava aprendendo, que eu acho que era para eu estar fritando com aquele negócio. Acho que ia solidificando, né, ia ganhando mais contexto, mais consciência. Falou do instrumento de mútuo, né, o quanto a gente já foi, valuation cap, toda vez a gente vai conversar sobre valuation cap, desconto, é sempre uma percepção diferente, né? Essa questão da gestão do cap table, né, de você deixar espaço para continuar, né, gerindo espaço para os founders ali, para que a jornada seja satisfatória para eles, incentivos corretos, a parte do VEST, tudo isso que a gente vai estar falando aqui o tempo todo, tem sempre um algo a mais ali para aprender. Então, é isso que eu espero estar contribuindo e aprendendo de volta, com certeza, aí com a turma toda, né? Sempre tem algo a mais para aprender, acho que é isso que eu estou buscando aqui também. Cara, por que eu estou com esse bando de maluco aqui? Porque, também como o outro Brunão aí, cara, eu tive do outro lado da mesa durante 12 anos, como o Frois falou, fui um dos primeiros investidos da 500 no Brasil, peguei também investimento Triax, Bozano, grupos de investidores anjos, tive 6 empresas, todas elas eu iniciei com meu capital próprio, então sempre sou daquele que empreendedor bom, aquele que tira o dinheiro do bolso no início, e também falo sempre que bom gestor de fundo é aquele que fez investimento anjo pelo menos uma vez na vida. Mas eu sempre falo, cara, eu quero que sentir um gosto. E quando eu mudei de lado, o pessoal sempre brinca, né? Eu era do lado da Liga Rebelde durante 12 anos empreendendo, e aí quando o pessoal da Darwin, eu comecei a ser consultor de aceleradoras, e quando fizeram um convite oficialmente para ser sócio, e agora tocando realmente a Hards, a primeira aceleradora focada em hardware, eu inventei de fazer funding. Aí eu descobri, eu falei, galera, eu achava que eu sabia fazer funding, eu não sabia porra nenhuma, é outro tipo de tese, outro tipo de venda. E aí eu me reuni com os meus investidores anteriores, que eu falei, galera, agora eu estou em outro business, e eu vi que a linguagem era diferente, a qualificação era diferente, o gatilho é diferente, a expectativa de venda, de retorno do futuro. Eu falei, calma, peraí. Aí eu fiz igual o Frois, vou estudar. Escolinhazinha de Venture Capital, escolinhazinha de Private Equity. Aí eu fiz aquela imersão pessoal de 1 ano, falei, pelo menos eu tenho que falar a mesma língua com esses caras. E aí eu vi que o mercado não tem qualificação. É difícil achar investidor com alinhamento. E eu falei, cara, a gente está fazendo uma coisa bem legal para o ecossistema, uma coisa que o Bruno faz aqui com a Júpiter, o Nima também, Paloma também, que estava aí. Falei, cara, a gente está fomentando bons empreendedores, cara. A gente é meio que Robin Hood do mercado. A gente pega dinheiro de quem está lá sobrando, que tem muito,
E, cara, tá entregando para quem precisa. Então, o empreendedor lá tá comendo pão que o diabo amassou, mas tem uma boa ideia, o cara tem um perfil legal, é proativo e tá querendo mudar, que é o status quo de alguma maneira. E aí, quando eu montei esse primeiro fundo de investimento anjo, que foi o primeiro bet da Hards, eu falei, cara, eu tenho que colar nesses programas de capacitação, tenho que colar nesses programas de anjo, porque tá tendo desalinhamento no mercado. E o desalinhamento significa desinformação. Porque muito investidor que, cara, tem capital de risco, tem capital ao ponto de, vamos falar bem grosseiramente aqui, cara, tem 50 milhões em líquido hoje, liquidez no mercado, e o cara não investe capital de risco. Eu me pergunto, como, cara? Como o cara não coloca, sei lá, 2%, 3% dele no grupo de anjos, que seja no private equity, que seja no venture capital? Não, eu falei, o que falta para eu chegar nesse cara? E a Hards me deu essa escola sem eu pedir, porque eu taguei principalmente a indústria tradicional. Então, aí depois, quando chegaram meus sócios, eu apresentei a tese, a gente foi em bloco para o mercado, eu falei, galera, a gente está trabalhando com a economia tradicional, a indústria da transformação, é logística, é agro, é hard science, onde não tem muito venture capital. É mais difícil. E aí, quando o Bruno chamou, eu falei, cara, eu faria até grátis, não falei para ele não, né? Eu falei, ó, você nem dividir essas coisas, porque, cara, se a gente fizer, se cada um fizer um pouquinho, cara, daqui a 5, 10 anos vai ter esse salto que o outro Bruno também falou, de 10, 15 anos para cá, a gente vai ter um salto muito maior. E sim, pô, a gente também está fazendo um fundo, então isso é bom para a gente. O Bruno falou, cara, dá para vender os teus produtos lá dentro também, dá para incentivar, que é o intuito, a gente trazer mais investidores qualificados. E, cara, pensa aquele bem startup mesmo, pensa formiguinha, se cada um conseguir realmente catequizar 5, 10 investidores com potencial de ser investidor de capital de risco, vamos brincar que a gente vai triplicar o número de investidores anjos que a gente tem hoje na nossa rede. Cara, isso aí é bom para as nossas empresas investidas. Pô, a gente está quase chegando a 80 empresas investidas no nosso portfólio. Imagina o tanto de deals que às vezes eu não fecho porque eu não tenho um co-investidor. O pessoal da Domo, cara. Acho que hoje eu posso abrir isso. Cara, a gente está com umas 3 cartas dele com o nosso portfólio e a gente está ajudando a buscar aquele grupo de investimento anjo para parear o investimento anjo da Domo, lá do Marinho, lá do Franco. Imagine se a gente tivesse isso aqui no nosso grupo e a gente pudesse apresentar esses deals. Cara, pode girar pra caraca. Acho que é um pouco de porquê que eu tô nisso aqui. Investindo, não gastando, não perdendo tempo, como o Bruno falou, para investindo mesmo. Se cada um fizer um pouquinho, 1 horinha, 2, cara, a gente muda e não é pouco. E tô aqui em Curitiba, tô em Brasília também, minha família de lá, nascido e criado, formado no UNB, e também a Hards tem base em Florianópolis, eu fico nessa ponte aérea de 3 cidades aí, quem precisar de qualquer coisa também fica à disposição.